prazer, a minha primeira entrevista como jornalista, trabalho de jornalista, sendo aqui com o Vladimir Rodrigues dos Santos. É uma honra, um prazer estar como corintiano fanático. Saudações alvinegras. Vladimir, lateral esquerdo, mais de uma década no clube, de 1972 a 85, certo? 806 jogos pelo time, não é brincadeira não, muita coisa. Ninguém vai chegar nessa marca. Ele já foi secretário de esportes de Diadema e no momento é o atual secretário de esportes aqui de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Você já foi secretário de esportes de Diadema, você mesmo disse agora você está aqui em São Sebastião. Você pretende trabalhar só nessa área política ou, quem sabe, entrar no futebol, seja como na área técnica ou como cartola, às vezes dirigente do nosso Coringão, presidente? Eu já tive uma sondagem para ser diretor do Corinthians e tal. É uma função que eu gosto muito, né? Eu acho que hoje os clubes formam muito mal os seus profissionais, né? Normalmente atletas despreparados, enfim, para exercer a função. Então eu gostaria eu acredito que atuarei em algum momento da minha vida, atuarei nesse segmento. Mas o fato de ser gestor público também me gratifica muito. Eu fui secretário em Cotia e fui secretário em Carapicuíba também. E eu acho que a população tem muita carência de equipamentos esportivos, de atividade física, essa coisa toda. Quer dizer, são segmentos que realmente melhoram a qualidade de vida das pessoas, tanto nos clubes, né, no alto rendimento, quanto na questão social também. Certo. E o Coringão, presidência? Tem muita gente que apoia essa ideia. Então, aliás, o Sócrates me ligou no final do ano passado, falou, Vlá, esse é um espaço que nós temos que ocupar e tal. Ele também pensa nessa possibilidade. Eu acho que o Roberto Dinamite, no Rio de Janeiro, é um exemplo para a gente torce muito para que ele dê certo, porque é uma pessoa séria, uma pessoa competente, e a gente vê hoje muitos dirigentes de futebol se valendo do futebol para ficarem milionários, para enriquecerem, e o futebol que é bom, a gente vê pouco compromisso. Então eu espero que mais ex-atletas de futebol possam assumir essa função. Saindo um pouco agora desse lado político, desse assunto político, vamos entrar agora na área do futebol, do esporte, a sua história. Você teve uma passagem pela seleção brasileira, que não foi, teve aquele jogo que foram crucificados, Oswaldo Brandão, ele até acabou pedindo demissão. Você sente que foi injustiçado na seleção brasileira? Eu dei azar, na verdade, que na minha geração, a minha geração sempre foi muito rica de excelentes laterais esquerdos, entendeu? Tinha o Júnior, tinha o Marinho, tinha o Marco Antônio, que vocês com certeza não viram jogar nenhum deles. O Júnior vocês devem ter visto no Flamengo, mas ele já estava como volante, futebol de areia, futebol de areia, era um excelente jogador. Enfim, tinha excelentes jogadores. Eu posso dizer que marcando eu era o melhor deles, né? Eu tinha essa disposição de marcar melhor do que eles, mas foi uma opção do treinador, né? O Oswaldo Brandão, na época, acabou optando pela minha escalação no jogo. Na seleção estavam o Marinho e o Marco Antônio, mas ele acabou me escalando, e aí a imprensa carioca fez uma baita pressão que acabou demitindo o seu Oswaldo Brandão. Eu diria que não seria injustiça, porque na verdade na minha época tinha, como eu disse, grandes jogadores, e aquele que você escolhesse com certeza cumpriria aí a função. Então eu fico tranquilo. O importante foi que eu numa desses cortes que eu tive na seleção,
eu voltei para o Corinthians e aí tinha uma placa, uma faixa enorme na arquibancada dizendo que eu era mais importante no Corinthians do que na seleção. Então isso já me bastou. E falando também no futebol sobre isso, frustração, você tem alguma frustração no futebol, alguma coisa que te faltou na carreira? Na carreira não, mas eu sinto não ter concluído o meu curso de Educação Física. Eu fiz Educação Física até o último ano, eu diria até o último semestre, e foi exatamente em 77 que o seu Oswaldo Brandão era nosso treinador e falou que não, nós temos que ter um pouco mais de sacrifício e tal. Então a gente fazia o seguinte, a gente concentrava segunda para jogar quarta e sexta para jogar domingo. Então eu ia quinta-feira só na faculdade, quer dizer, ir um dia na semana na faculdade é muito pouco para quem quer aprender, para quem quer ter um curso superior a contento. E aí acabei saindo, trancando a minha matrícula e acabei não concluindo depois, porque aí depois fui campeão, e aí vem Libertadores, vem um monte de competições que você acaba se dispersando um pouco. Mas eu acho que isso foi a única coisa que eu lamentei em toda a minha carreira. Posso dizer que fui vitorioso, né? O tempo todo que eu joguei no Corinthians, e depois eu fui o atleta que mais jogou no Corinthians de todos os tempos, mas no período que eu fiquei no Santos, no período que eu fiquei no Cruzeiro, no período que eu fiquei no Santo André e no período que eu fiquei na Ponte, eu também fui o atleta que mais joguei. Quer dizer, eu gostava de estar em campo, eu joguei com costela quebrada, joguei com 39 de febre, tornozelo inchado, eu queria estar em campo. Então, eu parei quando realmente eu achei que tinha que resguardar, na verdade, salvaguardar a minha carreira, a minha história, porque senão eu estaria jogando até hoje. Se você deixar, quer dizer, se os clubes deixarem, você fica jogando, como foi o Romário, por exemplo, jogou, o cara é milionário e tal, mas jogou até os 40 anos, porque realmente a gente não quer parar, ninguém quer parar. O Ronaldo, você vê com todas as contusões, já com uma situação financeira estabilizada, mas isso é um ópio realmente. Vladimir, você tem noção que você é um ídolo eterno do Corinthians. O seu nome, queira ou não, ele vai estar para sempre na história do Corinthians, porque nenhum jogador vai alcançar essa sua marca. Você tem realmente, quando você para pensar, caramba, sabe, o meu nome está eternizado na história desse time e tudo. Você tem noção disso? Assusta? Eu tenho sim, e eu acho que fiz por merecer, quer dizer, quando eu fazia questão de entrar em campo e o técnico, o médico, não, pô, você está com o tornozelo, não, mas eu quero jogar, eu vou pro jogo, e eu me responsabilizo, quer dizer, pela minha atuação. Então, quando eu fazia isso, é porque eu tinha uma vontade, uma garra, um amor pelo clube, pela minha profissão, sabe? Eu queria, quando parasse, eu queria ter certeza de que tinha feito o máximo, tinha extraído o máximo de mim mesmo. Então, eu tenho essa consciência, eu fico feliz, né? Mas isso é com muito orgulho. Acho que eu não fiz mais do que a minha obrigação de estar podendo extrair o máximo de mim mesmo.